Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa repousar sobre todos vocês. Bem pessoal, nós estamos passando um momento de instabilidade na nossa saúde, por descuido nosso, até mesmo por vigilância nossa, em querer se exceder no trabalho, no nosso trabalho. Então nós aí estamos passando por alguns tratamentos. Eu quero aqui direcionar meu agradecimento ao nosso irmão Dr. Renan, que sempre tem sido uma pessoa usada por Deus generosamente para me abraçar nos momentos em que eu passo por algum tipo de situação adversa. Então eu peço que Deus o abençoe e peço vocês aí que estão do outro lado que ore por nós, tá bom? Ore pela nossa saúde, porque daqui a pouquinho nós vamos estar aí recuperados, porque nós estamos empenhados em seguir as prescrições médicas, Embora nós oramos, mas a fé sem obra é morta. Eu tenho que seguir as prescrições médicas. Inclusive eu estou aqui fazendo um eco, um mapa, para medir minha pressão. Então a gente já não é mais novinho, temos nossos 50 e poucos anos de idade e nós precisamos nos cuidar. E entender uma coisa, meu irmão. Se o Senhor, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmos diz que inútil é eu acordar de madrugada. Aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O problema é que muitas das vezes nós esquecemos dessas coisas que Deus fala. Como ele fala lá também, não andeis ansiosos com o que haver de comer, beber, vestir. No afã da gente querer ter nossos sucessos, no afã de nós queremos vencer, no afã de nós queremos ter a nossa estabilidade, porque nós temos família, nós queremos o melhor para a nossa família. Nós temos nossos compromissos capitais, que não são baratos, não é verdade? Não são baratos. Então, muitas das vezes nós acabamos extrapolando até mesmo o nosso organismo. Mas a gente ganha experiência, a gente aprende e partir para que nós não venhamos errar de novo. Então eu estou dando aqui uma satisfação aos irmãos, para que os irmãos orem por nós. E já em breve nós estaremos aí no nosso monte, fazendo nossa trilha, lá no monte orando, gravando nossos vídeos e tornando regular as nossos materiais subindo. Bem, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você veja, meu irmão, que antes de Deus formar o homem, a Bíblia fala que Deus ele formou tudo. A terra era sem forma e vazia, tá bom? E Deus pegou essa terra sem forma e vazia e ele formou o mundo, colocando no mundo todas as condições e capacidades para que, ao formar o homem, ele pudesse colocar o homem nesse mundo com todas as condições para que o homem pudesse viver e adorá-lo. Essa era a proposta de Deus.
Tá certo? Ao ponto de Deus dizer assim, para quem estava com ele ali: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou o homem naquele jardim, naquele local. Tudo bonito, tudo beleza, tudo show de bola, tudo feitinho bonito. Deu ao homem a autoridade para ele poder renomear os animais. E disse para o homem assim: olha, de toda a árvore, né, do jardim comerás livremente. Mas da árvore do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que tinha uma pessoa que ouviu isso também. Ele não disse isso em secreto para Adão. Tinha uma pessoa lá que ouviu isso, que foi Satanás. Então lá no versículo 3 diz a queda do homem. A serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus já tinha visto, Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela falou assim: olha, pera lá, de todo fruto nós podemos comer. A ordem que Deus disse foi para nós não comer daquele lá, porque no dia que nós vamos comer, nós vamos morrer. Aí ele disse lá, porque então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o Satanás astuciosamente dilubriou lá aquela mulher, que por sua vez depois dilubriou o homem, e ambos comeram daquele fruto, e veio a queda do homem. Às vezes as pessoas pensam, né, que o problema está no fruto que eles comeram. Porque, na verdade, a morte que chegou até eles não foi a morte física, foi a morte espiritual. Foi aquela morte, né, que é o pecado. É o pecado que mata o homem. É o pecado que faz com que o homem ele morra na presença de Deus. Ele morra na presença de Deus. E o diabo, ele pecou. Porque ele ensoberbeceu o seu coração, ele deixou com que o orgulho subisse o seu coração ao ponto de querer ser maior do que Deus. E ele foi expulso dos céus. E ele é tão assim sedutor, que quando ele foi expulso dos céus, a Bíblia diz que ele trouxe a terça parte dos anjos que seguiram ele. Você veja, se ele foi capaz de seduzir anjos, o que ele não é capaz de fazer com seres humanos? E olha o que ele está fazendo com essa humanidade. Olha o que Satanás vem fazendo gerações, séculos após século, a humanidade. Arrebaiando centenas, milhares, milhões de pessoas para fazer companhia a ele para o lugar onde ele vai. Porque o diabo está condenado. Jesus voltará. Jesus veio quando se manifestou o Filho de Deus, né? Quando o Filho de Deus deu o seu Filho ao mundo. Você veja que chegou um ponto, lá em Gênesis 6, chegou um ponto que o povo se corrompeu tanto, foi tanta corrupção, foi o pecado, ele agravou tanto, que Deus não aguentava olhar mais para a terra. Ao ponto dele dizer assim no Gênesis 6, eu me arrependo de ter feito homem. E olhando para Noé, e vendo que não era homem justo diante dessa geração pecaminosa, porque o pecado é um cheiro podre que sobe a Deus, Deus resolveu poupar. E enviou água, aconteceu o dilúvio, deu cabo de toda a humanidade, e somente Noé e seus filhos
deram ali sequência para que se multiplicasse a população. Mas mesmo assim, a corrupção não deixou de existir. Até os dias de hoje, a corrupção ela está num nível assim, pessoal, horrível, horroroso. Eu falava com a minha esposa hoje, o mundo está doente. O nosso mundo está doente. Por que o nosso mundo está doente? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas de maneira que as pessoas estão pecando e achando natural. Esses pecados que estão acontecendo aí da imoralidade, da prevaricação, da orgia desencadeada, que estão espalhados por esse mundo afora, na televisão que nós ligamos, nas internet, pessoal, está assim desacelerado. Desaceleradas, coisas fúteis, não há censura. A podridão do pecado tem subido aos céus. Outro dia eu estava aqui em casa, eu até postei a foto de um arco-íris e eu conversava, falava assim, ó Deus lembrando da aliança que Ele fez. Porque se Deus não fizesse uma aliança e colocasse no céu o arco, as águas já teriam tomado isso aqui. E existe uma promessa que existe um fogo entesourado para este mundo. Existe um fogo entesourado para esse mundo. E os seres humanos não estão dando conta, pessoal. O nosso mundo está doente. Esses dias que eu tenho parado para ir mais, né, em alguns pontos de tratamento, fazer exames. Hoje, sábado mesmo, eu saí para poder fazer um exame. Em pleno sábado, eu fui assim, parece em 5 laboratórios para me poder ver o local que poderia me atender, o exame que foi solicitado, tudo cheio, lotado. Durante a semana é pior. Você vai nas farmácias, a farmácia era um lugar, eu me lembro que quando eu precisava comprar um remédio, eu chegava lá, ia direto no balcão e comprava. Você vai nas farmácias e está tendo fila que nem supermercado. Criando ali as filas dos caixas que nem supermercado. Porque o nosso mundo está doente. Mas por que o nosso mundo está doente? Por causa do que está escrito em Romanos 6:23. Porque as pessoas não se convertem a Jesus. As pessoas não se entregam a Jesus. Está escrito aqui em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus é escarnecido, Jesus é rejeitado. O Senhor Jesus ele é lembrado para muitas coisas, mesmo para ser o Salvador. E pior que triste é que nem dentro da igreja ele está sendo lembrado da forma que ele deveria ser, de ser o Salvador. Das pessoas fazer por Jesus o que João fez, preparar o caminho dele. João preparou o caminho de Jesus, para que Jesus, quando chegasse, as pessoas já soubessem que viria o Salvador. Mas muitas igrejas não preparam o caminho de Jesus. Elas estão preparando o caminho da fama delas mesmas, do renome das suas placas, mas não prepara o caminho de Jesus. Meu irmão e minha irmã, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja de Cristo vai acontecer. E este mundo vai ter o fim. E muitas pessoas vão morrer com seus pecados. E sabe qual é a morte dessas pessoas? É isso que está escrito aqui na Bíblia. A morte é essa aqui, ó. Olha aqui a morte, ó. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, essa foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa aqui é a morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Essa é a pior morte. Adão morreu para Deus por causa do seu pecado. Eu não quero estar morto para Deus, irmãos. Eu quero que os olhos de Deus passem por toda a terra e Ele possa me encontrar. Porque eu estou com Ele. Eu estou apegado a Ele, eu estou servindo a Ele. Eu quero que os olhos de Deus me encontrem e me salvem. Eu quero estar com Ele nisso aqui que diz Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois os primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então eu quero estar ali, nesse novo céu, nessa nova terra. Tudo passa, irmão. Um dia nós vamos passar. Se Jesus não voltar, se eu não contemplar Jesus voltando, porque esse é meu sonho, eu já tive esse pré-sonho de ver o meu Senhor, de ter experiência de arrebatamento, razão pelo qual Deus tocou no meu coração e disse: fala do que eu te fiz sentir, que vai ser algo maravilhoso, meus irmãos. Você não tem ideia do que vai ser naquele dia em que Jesus vier buscar os seus, em que Jesus vier buscar a sua igreja. Você não tem ideia do lugar que Ele está nos preparando, do lugar que Jesus está preparando para os seus servos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem coração sentiu, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vale a pena você ficar com Ele? Não vale a pena você pagar o preço que você tiver que pagar para que você fique com esse Deus? Para que você permaneça firme na sua fé, negando a si mesmo, negando posição, negando gostos desse mundo, porque esse mundo está doente e esse mundo quer contaminar. Quanto mais pessoas esse mundo contaminar como ele tem contaminando, com orgulho, com crueldade, ele vai fazer. Esse mundo está doente. Nós vivemos num mundo doente, sem amor, onde as pessoas se matam, onde as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa em nome do cifrão. Mas não vamos adoecer com esse mundo, irmão. Porque ele disse: se o povo que se chama pelo meu nome, deixa eu ver se eu acho aqui, se o povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, né? Eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então Deus, Ele quer sarar essa terra. Ele quer sarar essa terra, mas não estou falando sarar essa terra, meu irmão, que nós estamos vivendo aqui agora, não. Eu estou falando sarar a terra do seu coração, sarar a terra do seu interior, sarar a terra, meu irmão e minha irmã, sarar a terra da sua alma. Se entregue para Ele, volte para Ele, se reconcilie com Ele. Porque, repito para você e finalizo assim, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E o inevitável também, que é este mundo tem um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.